Olá, bem-vindos ao Teco 3. Estamos aqui para o terceiro episódio de... Gente que vai de mal a pior, gente que vai de mal a pior, gente que vai de mal a pior. Já que estou com o Bruno, olá Bruno. Olá Pedro, muito boa tarde. Oh Bruno, desculpa. Tu cometes sempre este erro do boa tarde. Posso-te fazer uma pergunta? E, sem ter nada a ver ainda com o episódio. Quem é que te garante a ti que as pessoas estão a ouvir o podcast à tarde? Está bem, pronto, ok, vamos começar então. Não vamos começar nada. Não, vamos então. Vamos então começar do início. O quê? Eu não vou cortar esta parte? Não. Não. Está tudo bem contigo? Está tudo, sim senhora. Então vamos aqui ao terceiro episódio. Neste momento estamos a gravar só o terceiro episódio e só na próxima semana é que o primeiro vai ao ar. Espero que as pessoas estejam a gostar. Estou ansioso por o feedback. Eu tenho a certeza que vão gostar. Eu estou ansioso, eu também acho que vão gostar. Eu estou ansioso é por o feedback. Nós temos de trabalhar com certezas e eu tenho a certeza que vão gostar, por isso... Sim, isso também tenho a certeza. E desde já muito obrigado por estares desse lado. Aproveito desde já para te pedir para subscreveres aqui o canal e deixares um gosto no vídeo. E se puderes, acompanha-me no Insta, que é lá que eu anuncio todas as novidades e o que estou a fazer no dia a dia. Bem, Bruno, não sei se queres dar algum recado antes de começarmos este episódio maravilhoso que vem por a frente. Primeiro, deixa-me dizer-te, e já que estamos em troca de galhadetes, eu acho que nunca disse isto de uma forma muito clara, portanto, eu estou aqui porque acredito no teu trabalho e acho que este podcast é muito pertinente para desmistificar com a verdade nua e crua alguns mitos e algumas verdades, alguns preconceitos que todas as pessoas têm em relação à pessoa com deficiência. Sobretudo para desfazer aquela coisa do capacitismo, não é? Pronto. E por isso é um prazer e sinto-me muito honrado pelo o facto de estar a trabalhar contigo neste pequeno grande desafio. Bem, e a mim não me resta mais nada que apresentar o tema 2 e para variar isto só podia ir de mal a pior. E hoje vamos falar um bocadinho dos nomes que já tivemos de ouvir durante a nossa vida. Insultos, ofensas e outras coisas. Eu não sei se isto vai ter muitos pis. Espero que não tenha nenhum pi. Por acaso isso se me permites, isso é um tema muito interessante. Porque as pessoas maioritariamente pensam que isso começou na escola primária, mas no meu caso e no teu de certeza não começou na escola primária. Começou logo no infantário, nos 4, 5 anos de idade. Porque de facto hoje está melhor,
mas não nos podemos esquecer que há 20 anos não era nada assim, não é? Eu lembro-me e já tive... Desculpa, há 20 e há 30 anos, porque para lá de te tentar passar por mais novo que o que és. Não, tenho 31 anos, acho que toda a gente já sabe isso. Não, ou seja, eu já tive vários casos de colegas e conhecidos meus que isto para fazer o ponto com os nomes e com os insultos e isso. Eu tinha casos no infantário de colegas que a primeira reação dos pais deles eram tapar os olhos aos miúdos para, para não me verem sentado na cadeira de rodas em primeiro. Ao início era no carrinho, mas pronto. Porque realmente não havia muita desinformação na altura, não é? E esse fecho de fronteiras entre mim e os filhos deles foi muito marcante no início. Pronto. Não sei se já tiveste alguma situação parecida com esta, antes dos nomes, ou mais marcante que os nomes, ao fim e ao cabo. Tive uma que me marcou muito, que nunca partilhei, com 12 anos, mas já te conto. Deixa-me só referir que mais uma vez, neste podcast, estás pior que eu. Porque eu não me lembro nada do infantário e mesmo assim tenho poucas memórias da primária e as poucas já felizmente são boas. Algumas sei que são más, mas são mais as boas que as más. Agora tenho uma memória que me marcou, porque assim, eu quando saí do 5º ano e mudei de escola, estive numa escola particular, que eu não vou dizer o nome, mas na qual alguns colegas de turma já me conheciam da catequese. Sim, eu andei na catequese. Eu também andei na catequese. Pronto. E fui crismado. Eu também fui crismado. E tudo o resto. Mas não é o assunto 2. Mas a propósito da igreja, eu tive um padre há bem poucos anos que eu estava para comungar e ele virou-se para o meu pai e não para mim e perguntou se eu ia comungar. Só para... Mas isso podemos, se o pessoal também quiser, meter aí nos comentários assuntos que gostariam de ver abordados, porque assim, a primeira temporada tem 5 episódios, mas se o pessoal quiser, podemos negociar aqui uma segunda temporada decente que vai de mal a pior. Eu não sei se tenho bet certo para te pagar uma segunda temporada, mas arranja-se sempre. Olha que o meu cachê é muito caro. Não, só para desmistificar aqui a questão. Eu achei interessante falar na igreja porque normalmente a igreja devia ser, fora a religião, porque isso é discutível, a igreja deveria ser um elemento aglutinador da sociedade, integrante da sociedade como um todo.
ter um padre que olha para mim e pelo facto de eu estar numa cadeira de rodas perguntar se eu posso comungar é um bocado. Vai um bocado contra os princípios que a religião católica e a Igreja nos passam. Só para assinalar este ponto. Esse ponto. Prontos, mas continuando. Opa, uma das memórias que eu tenho era com 12 anos, quando mudei de escola. Pá, e eu vi. Esta história não tem nomes ofensivos, mas é ofensiva. Pá, do fundo, estás a ver a primeira semana aquela coisa dos professores de se apresentarem e dos alunos se apresentarem à turma. E na minha primeira apresentação à turma, pá, estou eu sou o Pedro, ainda muito torto, estás a ver? Eu falava mesmo muito torto na altura. Eu tinha imensas dificuldades. Aliás, ainda hoje tenho. Mas do fundo ouço um colega meu que diz assim: Fogo, tinha de aturar este gajo ao fim de semana na catequese e agora também o vou ter de aturar este deficiente na escola. Olha, primeiro. Isto aconteceu mesmo. Por causa isto. Um gajo quando começa a falar há sempre coisas que não nos vêm à memória, não é? E há histórias que eu nem sequer contei a ninguém, não foi por mais nada, foi por achar que me safei sozinho e pronto, mas essa história vem muito na linha que eu passei, basicamente. Por exemplo, no quinto e no sexto ano, lembro-me, havia um professor de educação física e já agora deixa-me referir que eu tenho muito respeito e admiro muito a classe de professores. Avança, só disseste isto no último episódio. Deixa-me referir outros que é muito importante, mas eu sofria mais era nas aulas de educação física. Porquê? Porque ficavas parado a olhar para os outros. Eu tinha um professor que, em vez de me pôr a fazer aqueles testes teóricos, porque não nos podemos esquecer que a educação física é uma disciplina que conta para a nota, isso é claro. Ele via que eu gostava tanto de futebol já na altura que me disse que eu tinha que ser guarda-redes. E porque isto, para te dizer, havia colegas de turma. By the way, hoje sou amigo de toda a gente e tenho respeito de todos, mas naquela altura não era assim. Eu tinha colegas de turma que me barravam a entrada no pavilhão de educação física. Porque achavam que eu não ia lá fazer nada. Não é? E isso foi muito marcante para mim. Isso não tem nada a ver com nomes, nem o deficiente, nem nada. Opa, não tem e tem, entendes? Tem e não tem, porque é aquela coisa, eu quando te falei deste tema de nomes, insultos, pá, às vezes não é só as palavras, também são as atitudes, entendes? Por isso eu acho que se encaixa perfeitamente esse episódio neste episódio. Eu isso dos nomes suportava bem, obviamente, mas havia situações em que eu, nomeadamente esta situação, era uma situação que me deixava bastante aborrecido,
porque os gajos chegavam ao ponto de ir mais cedo para o pavilhão para me impedirem a entrada no pavilhão de aulas, porque achavam que eu não ia lá fazer nada. Estava sentado numa cadeira e por algum motivo achavam que eu não ia lá fazer nada. E isso marcou-me bastante e deixava-me bastante chateado. Portanto, basicamente, depois esse professor descobriu a situação e a partir daí ele começou a ver e começou a obrigar ainda mais com bastante veemência e bastante efetividade que eu tinha que ser um elemento da equipa das equipas da turma. Lembro-me de uma situação engraçada que ele, quando começou-se a perceber deste pormenor que eu contei atrás, quando era a escolha das equipas, e ele obrigava a que eu fosse o primeiro a ser escolhido. Estás a perceber? Pronto, e depois isso aí, pronto, obviamente que a cadeira, como era elétrica, eu tinha algumas vantagens de me movimentar mais rápido, mas obviamente que foi interessante. Nessa altura já fazias videojogos? Já jogavas? Então, quer dizer, havia muita diferença entre jogar um PES e uma aula de educação física? Havia, mais ou menos. Mas pronto, depois aí o pessoal começou a gostar de meter nas equipas deles, porque eu já naquela altura tinha a mania que era o motivador dos gajos, estás a perceber? E quando alguma coisa estava mal, eu começava a dizer, vai para a esquerda, vai para a direita, não, tens que ir para a frente, és mais alto. Pronto, esse tipo de coisas. Mas pronto, esse foi, tirando os nomes, foi o episódio mais marcante que eu vivi na minha vida de aluno no ensino. Depois os nomes eram Rodinhas, era o Deficiente, era o Bola do Mundial, que a minha cabeça sempre foi grande e a minha testa ainda é mais. Agora que estou aqui a ficar um bocadinho careca, mas na altura já tinha a cabeça grande, agora dizem que é sinónimo de inteligência, mas naquela altura não. Era o Roda Ambulante, depois era o Aleijadinho é muito fixe. Era o Aleijadinho. Conheço o Bruno, que Bruno, o Aleijadinho. Então. O que aconteceu por estares a contar essa parte do tipo, o Bruno, epá, mas que Bruno, em vez de serem o gajo que teve grande nota, ou o gajo do Porto, do clube, não é o gajo, o de cadeira de rodas, quase como se isso fosse uma característica nossa. Exato. Não, e depois o grande problema, depois também nas escolas, são aqueles professores que não se conseguem impor a este tipo de atitude dos outros alunos. E isso torna a coisa mais complicada. Mas eu sempre tive uma vantagem nisso, que é, eu sempre comuniquei muito bem. E aos intervalos os gajos punham-me sozinho e eu comecei a fazer amizade noutras turmas. Depois, como eu comecei a ser muito popular, entre aspas, cheguei a ter turmas a disputarem-me nos intervalos. Porque quer queiramos, quer não, e vou ser muito sincero aqui, esse tipo de coisas tornam-nos muito Eu mais concordo fortes. contigo. Olha, uma pergunta.
já que estamos a falar disto, alguma vez te chamaram do nome do meu projeto Tecla 3? Porque tu és da minha época. Porque o Tecla 3, e vou-te a reforçar isto, porque é muito giro, é um nome que para uma idade mais velha não faz sentido, que é a faixa etária dos meus pais, por exemplo, e depois para a idade mais novas também já não faz sentido. É mesmo ali um mix de faixas etárias muito específicos. E queria saber, uma vez que és pouco mais velho que eu, se também te chamaram Tecla 3. Sim. Sim, aliás, porque os Nokia 3310 eram dessa altura, não é? Saíram Exatamente. dessa altura, não é? Os anos 2000. Nesse ano. E a mim fazia uma comutação interessante, que era, além do tecla 3, adicionavam def tecla 3. Sim, porque é a mesma coisa. Eu vou mostrar aqui o Nokia que eu comprei na altura, quando criei o projeto, por 5€. Nem sei se funciona, mas mais uma vez, opá, o pessoal pode ver aqui que o Tecla 3 é o DEF, ou melhor, está aqui na parede, DEF deficiente. Mas sabes o que é mais engraçado? A mim também me chamavam muito, como eu já te conto, principalmente na primária. Mas como eu já te disse várias vezes em conversas, não sei se já disse aqui no podcast, mas já disse com certeza no canal. Eu aprendi a ler muito tarde, mesmo muito tarde. Então quando me começaram a chamar Tecla 3, pá, já ficava chateado, porque eu percebia que eles não chamavam Tecla 3 a qualquer um, que era só a mim, mas o tipo não ficava ofendido. E porquê? Porque eu nunca atingi o Tecla 3 na altura. Ok, Tecla 3 está-se bem. Até que uma vez com uma psicóloga, que eu era acompanhado na Associação para os Cias de Viseu, eu perguntei, agora pegou a moda me chamarem Tecla 3 e eu não percebo. E ela olhou para mim, não percebes? E depois lá me explicou o Tecla 3. E foi a primeira vez que eu realmente percebi aquilo e disse, olha que caramba, andam-me todos a chamar deficiente e eu nunca dei por ela. Isso é uma história interessante. E depois, mas há aqui um momento em que havia uma determinada. Numa primeira fase eu reagia sempre negativamente quando me chamavam nomes e etc. Mas há ali uma determinada. Como os gajos viam que eu ficava triste e ficava um bocado mal, isto é, chateado, e eles continuavam a insistir nos nomes e não sei o quê. Só que houve um dia que eu cheguei a casa e porque eu ia primeiro à casa dos meus avós e porque os meus pais trabalhavam até muito tarde, ia à casa dos meus avós e depois vinha para casa. E eu lembro-me em conversa com o meu pai dizer, a chorar, que me chamavam nomes e eu estava triste.
E o meu pai disse uma coisa que me ficou sempre na memória, que é: olha, se tu vires uma pessoa de cor na rua e, e lhe chamarem preto, tu vês isso como um insulto ou como um facto? Eu disse, as duas coisas. Porque um preto é preto e tu chamares de preto, estás a ser racista. E eu, na minha opinião, até não, porque um preto é de facto preto. Agora, se tu chamares isso a um preto e ele ver isso como insulto, vai estar triste todos os dias. Se o preto ouvir-lhe chamar preto e assumir isso como um facto, vai ser muito mais contente porque ele é de facto preto e assume claramente isso. Gostei desse raciocínio. Acho que vai ser um raciocínio complicado. Conseguiste buscar aí um tema, principalmente por dias que correm, que vai ser complicado, mas ok. Não, mas Agora, desculpa. só para fazer um paralelo. Sim, teve fantástico. Ou seja, Agora, repara, mas também tens de ver uma coisa nesse exemplo, que se aplica a nós, que é: tudo depende da intuição e conforme se diz. mas eu Porque repara, uma coisa é eu dizer: epá, olha ali mais um deficiente, coitado. sim, Outra coisa é tipo alguém vir ter comigo, conhecido ou não, epá, sou deficiente. Oh, então como é que é, deve? Eu ainda no outro dia aconteceu-me no Instagram estar a falar com uma pessoa, abordar uma pessoa e terem-me cumprimentado. Então, seu Def, como é que é? Conta coisas. Entendes? mas só para terminar aqui, eu lembro perfeitamente depois disso, então que eu percebi, ok, ele se chama um deficiente e eu digo, olha, e sou, o que é que eu vou fazer, o que é que eu posso fazer quanto a isso? Depois eu comecei a adotar um conjunto de chavões para dizer, olha, por exemplo, lembro-me no ano seguinte, porque isto foi perto do final do ano, esta conversa, e no final do ano no início do ano seguinte, quando houve a apresentação à turma, e até a diretora de turma foi nova naquela escola onde eu estava, e a primeira coisa que eu disse foi: olá, eu sou o Bruno, como podem ver, eu sou torto, estou numa cadeira de rodas e sou deficiente. E isso, já depois disso, já ninguém me usava a insultar-me ou a ver aquilo como um insulto. A partir daquele momento, chamar-me de deficiente era uma coisa normal para mim, portanto eles pararam de fazer isso. E se te chamassem de deficiente a partir desse ponto, eles é que eram estúpidos, porque tu próprio já o tinhas feito. Logo, tiraste a oportunidade de te fazerem. Isso é o que eu sempre defendi. Mas às vezes não é fácil, às vezes não é nada fácil. Mas eu vi, na altura, andava-se muito a falar dos Multipython. Os Multipython eram um conjunto de humoristas que eu via algumas vezes, e eles diziam que para evitar seres gozado por as pessoas, goza contigo primeiro. Pronto. E aí é que se deu definitivamente o clique. Que eu antes de dar, antes de dar
a chave que eles queriam para me gozarem, gozava eu comigo próprio. Então eles ficaram sem armas para me fazer seja o que for. E diziam, deficiente e não sei o quê. E sou torto, mas tenho charme, coisa que tu não tens. Portanto, estás a perceber? Tentar puxar aqui um pi com algum cuidado. Qual foi o pior nome que já ouviste na tua vida? Eu acho um nome, eu acho que acaba por estar tudo à volta do mesmo, mas uma palavra, deixa cá ver. Um cagalhão com rodas ambulante. Acho que esse nome foi o mais. Um cagalhão com rodas ambulantes. Bem, obrigado Bruno. Foi mais uma conversa com o Bruno. Espero que tenham gostado. Bruno, não sei se queres dizer alguma coisa para fecharmos assim este episódio grande. Não, dizer que é sempre engraçado porque, por exemplo, nesta conversa eu lembrei-me de coisas que nem sequer estava nas minhas cogitações já. Por isso é sempre interessante recordar a minha infância. E gostaria de dizer ao pessoal que espero que tenham gostado e que metam gosto e que subscrevam o Tecla 3. Obrigado. E partilhem também. E partilhem os vídeos, porque assim, se isto for, porque agora a primeira temporada está basicamente alinhavada os temas e já falámos sobre isso. Agora, é como tu dizes, pá, isto também, e o mesmo está a acontecer a mim, há coisas que eu me lembrei para este episódio que acabei por não contar, que só nunca mais me lembrei na minha vida. E podíamos fazer um episódio, uma segunda temporada mais agressiva. O gente que vai de mal a pior plus, estás a ver? Tipo, ainda mais hardcore. Mas isso só se o pessoal quiser muito. E não esquecerem aí que se vocês pedirem muito, esta temporada tem o 6º episódio, que é o da vida académica. Mas isso só mesmo se o pessoal pedir muito. Bruno, por mim está encerrada mais uma conversa decente que vai de mal a pior. Isto tem tudo para piorar daqui para a frente. Espero que sim. Eu também espero que isto piore. Pessoal, vemo-nos no próximo vídeo.